Esse que é o nosso segundo tempo de aula, tá, meninos? Já eu vou passar um videozinho só para vocês poderem ver como é que funciona o cateterismo. Como que ele identifica as alterações e como que eles vão fazer esse cateterismo. É bem legal. Então, vamos lá. Todos estão conseguindo ouvir, né? Angioplastia coronariana, também chamada angioplastia coronariana transluminal percutânea ou angioplastia com balão, é destinada a restaurar o fluxo de sangue através das artérias coronarianas que tenham sido estreitadas ou bloqueadas por placas arterioscleróticas ou coágulos. Ao chegar ao hospital, um catéter será introduzido. Você será colocado no monitor de coração e receberá um sedativo oral ou intravenoso para ajudá-lo a relaxar. A maioria dos procedimentos de angioplastia coronariana demora entre 30 minutos e 3 horas. O médico anestesia a pele da área da virilha. Insere uma agulha na sua artéria femoral. Uma vez que a agulha foi inserida, um fio guia é passado através da agulha e gentilmente levado através do sistema arterial até o coração. A agulha será retirada e substituída por um tubo pequeno e flexível chamado catéter, que permite acesso à sua artéria femoral. Neste momento, você receberá um anticoagulante para reduzir o risco de coágulos. Depois disso, um catéter macio e flexível é deslizado sobre o fio e levado ao coração. O procedimento é monitorado, usando-se um aparelho de imagem contínua de raio-x chamado fluoroscópio. Você pode sentir uma pressão quando o fio e o catéter estiverem sendo inseridos pela virilha e empurrados através da artéria, mas você não sentirá o movimento deles dentro de suas artérias. Neste momento, seu médico removerá o fio guia, posicionará a ponta do catéter dentro da artéria coronariana a ser tratada e injetará um meio de contraste especial. O meio de contraste permite que o fluoroscópio capte imagens de raio-x, chamadas angiogramas, das artérias anteriores. Qualquer bloqueio pode ser claramente identificado conforme as artérias se enchem com o meio de contraste. Você pode sentir uma sensação de calor ou se sentir levemente nauseado quando o meio de contraste for injetado. Assim que o bloqueio for identificado, seu médico irá inserir um fio guia flexível dentro da artéria e deslizar um catéter balão sobre este fio e o posicionará no local de bloqueio. Ao inflar e desinflar rapidamente, o pequeno balão empurra a parede do vaso para fora, restabelecendo o fluxo de sangue através da artéria. Você pode sentir algumas dores no peito neste momento. O mesmo procedimento é repetido para cada bloqueio sendo tratado. Depois disso, seu médico retirará o balão desinflado e o catéter de suas artérias. Alguns pacientes receberão um estente coronariano, que é um pequeno tubo feito de tela de arame, destinado a manter a artéria aberta após ser tratada. Um estente colapsado é colocado sobre o balão desinflado ao ser movido até a posição desejada. Quando o balão é inflado, o estente expande e se prende no local. Depois de serem retirados o balão e o catéter, o estente permanece, para manter a artéria aberta permanentemente. Depois do procedimento, uma ligadura de pressão é aplicada sobre a artéria femoral para prevenir sangramento. Você deverá se deitar de costas por várias horas, durante as quais você será examinado periodicamente para que se detectem quaisquer sinais de sangramento ou dores no peito. Você pode tanto ser liberado para ir para casa no mesmo dia ou após uma noite de internação no hospital. Pronto, é só isso, simples assim, ó. Professor, depois já desse vídeo lá no zap da gente. Oi? Depois já desse vídeo no nosso zap, por favor. Ah, tá. Vou mandar, tem no YouTube. Então, manda pelo menos o link. Ah, tá. Eu vou mandar para vocês, então. Mas é um procedimento bem simples, só que assim, tem sua gravidade. As problemáticas é o quê? Agora, acabou de falar, é o sangramento. Talvez esse vaso pode romper, porque o cateter está inserido dentro da artéria. Então, a artéria cria pressão. Se ela cria pressão, ela pode causar algumas hemorragias em si. Então, por isso que a pessoa, quando faz cateterismo, ou ela vai direto para casa, se estiver tudo bem, ou então ela passa uma noite ali em observação. Depende de quê? Do quadro clínico dele. Depende dos sinais e sintomas. É só o médico que faz isso. A gente só vai estar ali monitorando. Por isso que eu coloquei o procedimento e qual a conduta da nossa enfermagem? É focar em cuidados. Sinais vitais, as medicações que o médico vai te pedir,
Ele vai te pedir auxiliar no sedativo, a pessoa fica sedada. Tem um relaxante muscular para poder relaxar toda a musculatura, fica mais fácil a introdução do catéter. Então, a gente vai ficar ali monitorando, o monitor multiparâmetros. Por isso que aqui eu preciso entender o que é o procedimento para eu saber o que eu vou fazer como enfermagem, tá? Então, aterosclerose e trombose são tratados dessa maneira, angioplastia, ou então o cateterismo em si. E eles podem levar a uma hipertensão. Então, eu estou falando de hipertensão arterial sistêmica, a famosa RAS. O que é essa hipertensão? É a elevação da pressão do sangue que vai ser exercida na parede das artérias. Se tem uma placa de ateroma nas paredes da artéria, o sangue vai ter que ter mais pressão para poder jorrar o sangue, né? Porque quando está lá no ramo aórtico, ele tem uma pressão exercida sobre ele. Então, se tem alguma obstrução, aumenta mais essa pressão. Então, eu tenho que ficar atento a essas alterações, saber qual que é o quadro clínico de um, qual que é o sinal e sintoma de outro, para eu poder começar a ter isso em mente. Por que eu falo isso para vocês, meninos? Eu vou ter que dar diagnóstico? Não. Eu preciso saber o que é alteração, para eu poder saber o que compete a mim, até onde eu posso ir, até o que eu posso fazer. É importante eu saber disso. Hoje a gente tem uma literatura que muda muito esse quadro de hipertensão, né? Hoje, para considerar como hipertenso, os valores da sistólica e diastólica, ela tem que estar maior e igual ou maior que 140 milímetros de mercúrio a 190. Ou seja, a sistólica maior que 140 e menor que 149. Já sei que tem um quadro de hipertensão ali. E a diastólica, maior ou igual a 90. Então, tem alguns valores de alterações. Então, a pessoa com 140 por 90 milímetros de mercúrio é hipertensa? Não exatamente. Naquele momento, pode ser considerado como hipertenso, mas daqui meia hora, ele pode estar para 120 por 80. Então, não é uma pessoa hipertensa. Quem define? A famosa tabelinha. A tabelinha da RAS, que a gente fala. O que é essa tabelinha da RAS? É uma tabela que a gente trabalha lá no posto de saúde, na clínica também consegue. O Doppler, né? O Holter em si, ele consegue fazer essa mensuração para a gente. Qual que é o valor padrão dessa pessoa diária? Ou seja, durante 12 horas, quais são os valores dela de manhã, que está em repouso? Qual foi o valor de referência dela à tarde, que ela já movimentou? E qual o valor dela à noite, que ela fez todas as atividades, já está começando a entrar num quadro de repouso? Através desses valores, a gente faz um cálculo e consegue tirar a média da pessoa. Aí volta a matemática, né? A gente faz todo um cálculo em cima para saber qual que é a média dela. Qual que seria o limite dela? Não, essa pessoa aqui, 140 por 90, é o padrão dela. É uma média dela durante o dia. Então, já é um valor de referência. Então, quando vocês forem lá mensurar a pressão arterial de alguém, deu o valor, identificou os valores, não façam cara de susto, não passa logo rápido o resultado. Se deu alteração, você viu que está acima de 140 por 90, pergunta para o paciente ou a pessoa, você já feriu a pressão por esses dias, últimos dias, fez alguma alimentação agora, fez alguma atividade física por agora, para saber se teve alguma alteração fisiológica ou então uma alteração intrínseca ou uma alteração fora do corpo. Talvez é que ela movimentou, ela andou, estava nervosa, agitada, a pressão altera mesmo. Isso é comum. Mas se a pessoa em repouso, 10 valores acima de 140 por 90, já tem que ficar bem atento. Então, fica sempre atento, meninos, em relação à pressão arterial e valores. Eu nunca falo de, automaticamente, sua pressão, nossa, está alta, tá? Não. Eu dou uma parada ali, fico um alerta na minha testa, que eu vou perguntar para o paciente, fulano, sofreu pressão por esses dias, ou verifico na própria anotação lá dos sinais vitais quais foram os valores que ele apresentou durante o plantão anterior, ou então mais cedo, ou antes de eu aferir, para eu saber se está tendo alguma alteração ou não, tá? Então, isso é importante, porque se eu falo para a pessoa de 140, nossa, a pressão está altíssima, fulano, a pessoa já está nervosa,
talvez ela acabou de ter um conflito, ou talvez até o padrão dela mesmo, 140. Vai. O que te acha isso, gente? As doenças cardiovasculares são responsáveis por 30%. Mas desculpa aí, gente, foi a internet que jogou o vídeo. Uai. Eu dizendo, meu irmão. Pronto, voltou normal. Pensei mesmo. Professor, não estou te ouvindo. Será que sou só eu? Agora voltou. Está ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Quando a gente fala de hipertensão para vocês, recapitulando, para a gente poder passar para frente. Nada mais é que a elevação da pressão arterial exercida sobre as artérias. Então, aferição. Quem que afere? O técnico de enfermagem, a enfermagem em si. Então, valores. O que eu faço com os valores? Eu já falo automaticamente? Não. Eu dou uma pausa ali, certifico com o meu paciente, tenho um diálogo com ele para saber como que está, se ele já tem noção dos valores e a anotação de enfermagem. É uma das nossas condutas. Eu nunca falo o valor de imediato. Nossa, deu muito alto, deu muito alterado. Não. Eu mantenho em controle. Não, peraí, fulano. Essa pressão do senhor deu um pouquinho alterada agora, mas o senhor alimentou por agora, o senhor veio, estava andando, fez a fisioterapia, recebeu alguma ligação, deixou nervoso, então deixou emocionado. Então, são N fatores que influenciam para essa hipertensão. O diagnóstico dela só se dá quando faz aquela tabelinha da RAS, quando o médico pede para ir lá no posto todo dia, de manhã, à tarde, na hora, antes do almoço e no final do dia, para fazer esse controle, fazer esse balanço sobre a pressão arterial, tá? Professor, uma dúvida. Tá me ouvindo? Tô. No exercício anterior, eu estava fazendo, fui terminar ontem, eu fiquei com dúvida em uma questão. Em qual posição devo colocar o paciente quando identificado como autoextermínio? Eu não encontrei nenhuma resposta. Pois tem, eu falei no laboratório. Do lado esquerdo. Lado Porque esquerdo? quando a gente coloca autoextermínio no Google, aparecem pessoas que cometeram suicídio. Né? Sim, é suicídio. Mas assim, por que eu falei disso na sala, no laboratório? Quando tem autoextermínio, ingestão de alguma coisa, a gente tem que fazer a lavagem gástrica, tem que fazer a sonda nasogástrica para tirar esse fluido e coloca uma posição que eu falei no laboratório. Qual foi a posição, Cristina? Cristina viu. Qual, Anne? Eu esqueci. Semi-falling, não? Não. 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 Ah, não, é com a perna Algo do lado dobrada e a esquerdo. cabeça no coisa. Oi? Exato. A cabeça mais baixa que o corpo e tem que ser do lado esquerdo. Isso, Cristina. Repete que eu não entendi, professor. A Ok. cabeça um pouco mais baixa do que o corpo e o corpo tem que estar virado para o lado esquerdo.
É que o áudio tá ruim, não tá dando para entender. Só na voz do professor que tá bom. A Jaqueline respondeu aí, eu coloco a pessoa em posição lateralizada, do lado de qual lado? Do lado esquerdo. Devido à anatomia do estômago. Até expliquei lá, mostrei o estômago bonitinho, expliquei como funcionava. Mas do lado esquerdo. Eu lateralizo o paciente do lado esquerdo. Mas me explique por quê, viu? Se eu colocar só o lado esquerdo lá, é -0. Não, professor. Então, meninos, não esqueça o que é a definição de hipertensão, quais são os valores de referência, a gente tem que sempre manter pela pressão sistólica e diastólica, eu tenho que saber qual que é qual. Lembre-se, sistólica, o nome é forte, então é a maior pressão exercida. Diastólica é um nome mais tranquilo, mais brando, menos agressivo, então é a pressão média, a pressão mínima, é quando a diástole e a sístole. Diástole injetou o sangue na artéria, criou a pressão e começou a cair essa pressão, onde eu tenho a diástole. Eu sinto ela? Sinto. Quando eu estou fazendo a aferição dos sinais vitais, da pressão arterial, eu consigo identificar. Então, já é um indicador. E nós temos a classificação delas. A classificação é de acordo com as suas alterações. Hipertensão primária. Cheguei lá, aferi a pressão do meu paciente, deu 140/90, então deu 145/92 milímetros de mercúrio. Então, o que eu faço? Eita, isso aqui é hipertensão primária. Já começou a ter o primeiro quadro de hipertensão. Qual foi o fator? Talvez é um fator psicológico, fator alimentar, fator sedentarismo, fator etilismo, fator tabagismo. Então, já começa a ter esse olhar mais atento. Uma RAS secundária é acima desses valores. Já me apresentou 149 a 99. Opa, já tem uma coisa alterada aí. Já é secundária. Esse paciente tem que ter um quê? Ele já não tem mais uma causa específica. Ele não tem o tabagismo mais inserido. Ele não tem mais o etilismo inserido. Ele não tem mais o fator sedentarismo inserido. Ou seja, já se padronizou. Essa pessoa já é hipertensa. Ou talvez tenha um fator renal. Aqui na primária, vamos lá, a pessoa tem um cálculo renal. Automaticamente vai ter alteração na pressão arterial. Lembra que a gente falou sobre o sistema renina, angina, aldosterona? São os hormônios que fazem essa regulação da pressão arterial. Então, teve só um cálculo em apenas. Fez o procedimento, melhorou a pressão, acabou. Agora aqui já tem uma deficiência. Não é mais só o cálculo, tem uma disfunção renal, já pode causar uma hipertensão secundária. Uma insuficiência renal aguda ou crônica, praticamente crônica, né? Uma pessoa dialítica, uma pessoa que faz hemodiálise constante, automaticamente ela tem hipertensão. Então tem que ficar um olhar bem atento. Esse paciente aqui já é secundário. Tem fator impregnado? Ah, não, é só porque ele é tabagista, só porque ele é etilismo. Não. Então, já tem um fator crônico inserido aqui. Então, secundária a gente considera como crônica, tá? A primária, eu tenho fatores que ligam. Se eu trato aqueles fatores, automaticamente ela normaliza. Mas agora, não tem mais nenhum tipo de... Afastei as causas, não tem mais causas já inseridas. Ela já é secundária. A pessoa vai ter que tomar medicações por resto da vida. Aí vai tomar o captopril, a losartana, a furosemida, todas as medicações vão agir na pressão arterial. Vocês lembram do sistema renina, angina, aldosterona? Então, quando eu tenho esse sistema ativado, que está aqui na RAS secundária, automaticamente o paciente vai ter que tomar uma losartana, então um captopril, para poder fazer esse controle dessa pressão. A gente chama de ECA1 e ECA2, ou seja, enzima conversora da angiotensina 1 e angiotensina 2, tá? É a famosa ECA. Eu acho que eu pedi para vocês essa pesquisa, sistema renina, angina, aldosterona, porque a gente vai falar sobre hipertensão, que é muito importante você saber sobre isso. E o que leva... Deixa eu tirar essa imagem, tá?
Quais são as incidências? Sempre aqui onde é que mora o segredo. Ó. Por que a hipertensão é mais prevalente nas mulheres do que nos homens? Por que, hein, Cristina? Ana Paula? Jaqueline? É porque as mulheres se cuidam mais, faz mais atividade física, alimenta melhor e os homens não. Mas aí é o contrário. É É o mais contrário? elevado em mulheres do que em homens. Os homens não têm tanta hipertensão. As mulheres já têm uma característica de hipertensão. Então é porque a mulher come mais. Não. É um fator fisiológico. Ó, outro falou que é porque a mulher nasceu para Hormônios, professor? Oi? É por causa dos hormônios? Por conta dos hormônios. Os hormônios vão alterar essa pressão arterial. Então, a mulher ela tem uma incidência maior de ter hipertensão do que o homem. Não está afirmando que sempre a mulher vai ter mais que os homens, não. Devido ao descontrole hormonal, devido às alterações hormonais, a mulher tem uma tendência de ter a pressão mais alterada do que os homens. Por isso que ela é nervosa, porque tem muito hormônio fluindo no sangue aí. Homem tem hormônio? Tem, mas só que comparado à mulher, ele tem uma quantidade de hormônio bem menor do que as mulheres. Aí outro fator, após a menopausa, tem alteração da pressão arterial? Sim. Porque os hormônios da mulher, gente, a cada 21 dias, ela tem aquela oscilação de hormônio. Uma hora ela vai estar num pico de hormônio lá em cima, uma outra hora ela vai estar com um pico de hormônio lá embaixo. Então, é onde a pressão normaliza, fica zen, a mulher fica zen. Depois do fluxo menstrual, ela fica uma paz, um amor. Até que esse pico passe, que é 7 a 14 dias, a partir do momento que ela faz o fluxo menstrual, que é a famosa TPM, ela tem um pico muito alto de hormônio. Então, altera a pressão, altera a frequência cardíaca, a frequência respiratória. Deixa eu ver se tem alguém gritando aqui. Então, nós temos vários fatores que influenciam. Em relação à etnia, devido ao fator gene, a etnia negra, olha, gente, tem vários termos que eu utilizo, depende muito do contexto. Quando a gente fala de etnia, raça negra, estou falando da cor, da pigmentação em si. A gente tem algumas alterações fisiológicas. O homem negro, a mulher negra, ele tem incidência de hipertensão, diferente da aterosclerose. Aqui é o fator gene, devido à elasticidade da musculatura, na musculatura lisa. Eu tenho alguns fatores, algumas células ali que vão impedir. Uma vez eu até passei por uma turma em relação a estudo sobre isso. Por que a pessoa negra tem hipertensão mais que o branco? É só devido ao gene. A gente tem algumas moléculas, devido à pigmentação da pele, devido a essa perda da pigmentação, ou desse aumento da pigmentação, ele altera essa musculatura, ele perde essa musculatura e tem uma rigidez maior desses vasos. Então, pode ter um aumento da pressão arterial. Não está definido que ele mas tem uma incidência maior. Pessoas obesas não precisam nem ter argumentos, devido ao excesso de gordura. Aterosclerose, trombose, placas de gordura, aumento da massa lipídica, né? Então, tem uma compressão mais dos vasos, e isso tudo pode afetar a pressão arterial. Nós temos alguns sinais e alguns sintomas de alteração da pressão arterial. Quem tem hipertensão já sabe. Ele já sabe caso... eu estou com alteração na pressão arterial. O que vai alterar para mim? A pessoa já tem em mente que acontece vários fatores. Enrijecimento. Depois eu te respondo isso aí, Cláudio. Dor de cabeça, a gente chama de cefaleia, e rigidez cervical. É uma das alterações que a gente consegue
identificar essa alteração da pressão arterial, ou seja, está começando a ter um gasto a mais de energia, a musculatura está sofrendo, então ela vai fazer o enrijecimento. Ela vai falar, eita, preciso de oxigênio, então aumenta a pressão aí, gente, aumenta mais sangue. Aí já começa a ter essas alterações em si. Mal-estar, a pessoa fica mais prostrada, epistas, cefaleia, comprometimento dos membros, da musculatura dos membros inferiores, ou seja, o sangue está jogando para os membros, aumenta esse fluxo sanguíneo para os membros inferiores, ele requer um tempo a mais, uma atividade a mais para fazer esse retorno sanguíneo, é onde mora o segredo, onde vem os edemas, né? A pessoa que tem hipertensão, ela tem um risco de ter o edema, por quê? Se não sabe a causa que levou essa hipertensão, automaticamente o sangue vai ter uma pressão a mais, vai aumentar essa pressão, vai aumentar mais sangue circulando. E nos membros inferiores, principalmente, os membros, ele requer mais gasto para poder fazer o retorno desse sangue. Ele joga mais sangue para arterial e o venoso automaticamente tem que aumentar essa pressão para poder voltar mais sangue. E nem sempre ele consegue. Onde é que mora os edemas? Onde é que vem as varizes? Onde vem as tromboses? Em situações pode acontecer. Então, quem tem hipertensão, está com a pressão muito alta, nesse quadro da pressão muito alta, tem que fazer o inverso, tá? Ele senta em posição Foley e abaixa os membros. A pressão abaixou muito, deita em posição dorsal, então até mesmo pode até na posição semi-Foley e elevar mais os membros inferiores, para que não tenha tanto retorno venoso, mas que facilite esse retorno para esse vaso, tá? Então, dependendo da situação, eu tenho uma posição adequada. Lembrando vocês, a pressão arterial está muito alta, eu não posso deitar esse paciente como um todo, colocar ele em posição dorsal anatômica. Eu tenho que fazer o quê? Colocar ele em posição semi-Foley e elevar os membros para facilitar esse retorno venoso, mas não elevar os membros a nível do crânio, não. A nível de tórax. Eu coloco eles elevados ali a nível de tórax e deixo. E monitoro o paciente, tá, meninas? Pressão arterial caiu, a pessoa pode entrar num quadro de síncope, aí eu deito ele em posição Foley, ou posição dorsal, e faço uma elevação de membro que ele acompanha a linha do tórax em si, tá? A pessoa está deitada, eu vou só elevar o membro, pouca coisa, para poder facilitar esse retorno venoso, tá? Então, é uma das nossas condutas de enfermagem. Alterações visuais, é característico, afetou o sistema nervoso, não está chegando oxigênio nas células encefálicas, então, automaticamente vai afetar a visão da gente. Mais outras coisas. Enrijecimento da musculatura cervical, cefaleia em região frontal, N situações que vão levar. Diagnóstico, já falei para vocês, é após o paciente permanecer sentado. Tem literatura que fala 5 minutos, mas eu tenho que deixar esse paciente sentado em torno de 30 minutos, dependendo da atividade que ele fez. Aqui eu acabei de levantar, fui só no banheiro, tomei café, escovei dente, fiz uma atividade diária, um percurso pequeno. 5 minutos a gente consegue repor. Mas se eu me desloquei da minha casa até o posto, que é lá na Eminóstico, que é longe, então eu vou ter que fazer o quê? 30 minutos de repouso, aí eu faço a ferição. Se deu maior ou igual a 140 por 90, de manhã, meio-dia e de tarde, por 7 dias, né? Tem pouso que passa por 7 dias, de segunda a sábado. Geralmente, o correto é 5 dias, tá? Na literatura. Mas tem pessoas que fazem de segunda a sábado. Mas de segunda a sexta, deu esse valor, permaneceu, então a pressão arterial dele média é 50 por 90. Já sei que é esse valor. Mas diante dos valores deu alterado, a gente faz um gráfico onde vai te dar o valor de média. Ah, não, a média desse paciente é esse valor. Tem todo um cálculo, tá? E tem alguns locais que o médico vai pedir o quê? O Holter, que é um aparelho que você fica 24 horas com ele, ele vai mensurar esses valores da frequência cardíaca e pressão arterial a cada momento, diário. Praticamente 2 em 2 minutos, de 1 em 1 hora, ele vai aferir essa pressão arterial e a frequência cardíaca. E vai dar o valor de referência através de um gráfico, que é o mapa que eles falam, né? Ah, fazer um mapa, nada mais é que o Holter. Então, ele vai conseguir identificar esses valores da pressão arterial.
E se vai precisar de uma conduta médica medicamentosa ou então um procedimento em si. Aí vai ter todas aquelas buscas, né? Não é só o roto em si. Tratamento. Nós temos antidiuréticos para não reter líquido. Então, o furosemida é um antidiurético, ele vai estimular lá nas alças de Ehlen, lembra que eu expliquei? Nas alças de Ehlen, ele vai começar a fazer o quê? A eliminação. Não vamos captar mais sódio nem água. Joga fora. Então, ele vai eliminar, não vai fazer mais absorção, que é só eliminar. Os antihipertensivos, os mais comuns, o captopril e a losartana. Então, esses dois medicamentos vão agir lá naquele sistema renina, angina e aldosterona. Quando eu quero bloquear uma enzima conversora, a famosa ECA1, a gente vai utilizar o captopril. Quando eu quero inibir a ECA2, eu vou usar o losartana. O que é ECA2? Enzima conversora da angiotensinogênese 1, angiotensinogênese 2. Então, querem saber mais, querem identificar, estudem, pesquisem aí em relação aos antihipertensivos, a ECA1 e a ECA2. Se você pesquisar aí em relação à angina, renina, angina, aldosterona, vocês vão conseguir identificar a ação dessa medicação lá no organismo. A gente chama de farmacodinâmica, a dinâmica da medicação no organismo nosso. Vou até colocar para vocês pesquisarem aí e me explicar alguns pontos. O antihipertensivo captopril e losartana, como que eles vão agir? Qual que é a ação deles? E quando que eu vou utilizar um e quando que eu vou utilizar outro? Se eu uso um, teve reação, não, então tem que usar a segunda opção, que é os dois, o captopril e o losartana. Qual que é a dosagem? O médico vai colocar. Geralmente começa com a menor dosagem para ver reação e controle. E de acordo que vai melhorando ou vai tendo alterações, vai aumentando essa dosagem, tá? Então, dieta hipossódica. O sódio aumenta mais a pressão. Então, o sódio aumenta mais a osmolaridade das células e dos fluidos. Então, tem que reduzir esse hipossódio. E atividade física, nada mais que isso. Complicações da hipertensão arterial. Um acidente vascular encefálico, ou então cerebral, que hoje a gente utiliza AVC ou VE. Infarto agudo do miocárdio, devido às placas de ateroma, então também de trombose. Da mesma forma, um AVC, uma VE. E angina. O enrijecimento desse vaso. A angina nada mais é que o enrijecimento do vaso sem comprometimento significante ainda. Tem comprometimento? Tem, mas é menor. Então, a gente consegue tratar a medicação, a pessoa vai sentir todos os quadros como se fosse um infarto, mas ainda está na angina. Não teve comprometimento da estrutura ainda, tá? Cuidado nós de enfermagem. Avaliar a pressão arterial. A pessoa chegou com um quadro de hipertensão, chegou na clínica, está aumentando a pressão, está só tendo um descontrole. Pressão arterial de 30 em 30 minutos. Isso aí é para a gente poder tentar mensurar. Está melhorando ou não e medicamento que o médico vai prescrever. Nesse quadro aqui, meninas, você chega lá na clínica, está lá o paciente com a pressão muito alta, o médico prescreveu só para hidratar o vaso. Não coloca o soro fisiológico só para hidratação. Se a pressão dele estiver só aumentando, o que eu faço? Eu não vou mais ligar esse soro, eu tiro o soro, eu bloqueio ele. Por quê? Se eu manter esse soro na via, soro fisiológico tem sódio, a tendência é aumentar mais ainda a pressão. Se está com a pressão muito alta, eu não coloco soro fisiológico, eu deixo parado ali e peço o médico para fazer uma reavaliação desse paciente, tá? Até para ver, controlar essa pressão arterial. Frequência cardíaca já é de praxe, tá? Quando eu fizer a pressão arterial, verificar a pressão, eu já verifico a pulsação do paciente. No monitor, vai me dar algumas alterações. Ou até mesmo, na própria pressão arterial, eu consigo identificar taquicardíaca, ou bradicardíaca, ou alteração bem significante. Talvez a taquicardia dele está lá acima de 100, 120 batimentos por minuto. Eita, poxa, pressão arterial automaticamente vai estar lá em cima também. Esse paciente é sugestivo, é indicativo de uma conduta mais crítica e clínica,
porque ele pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória, tá? Quais são os sinais que me apresentar? Agitação, porque ele está gastando energia, a pressão está mais alta, está totalmente descompensado. Cianose, porque tem alguma obstrução, então vai me apresentar cianose de extremidade, dispneia, dificuldade de respirar, devido ao excesso de oxigênio, ou talvez o excesso de pressão arterial, está aumentando o ataque, está hipertenso, então automaticamente está gastando oxigênio, então precisa repor, então vai ter a dispneia. E ou talvez até mesmo algum fator patológico. Eu não sei qual, são várias situações. Em extremidades frias, está faltando oxigênio nas extremidades. Está faltando oxigênio, automaticamente falta sangue. Então, vai ter extremidade mais fria. A gente chama de hipotermia, né? Começa a entrar um quadro de hipotermia. Aqui, meninos, eu tenho que identificar qual que é o local da dor desse paciente. Como? Para saber se ele está evoluindo para um infarto agudo ou se ele está tendo alguma alteração cardíaca, ele vai me identificar essa dor. Qual a localização da dor? Qual o tipo da dor? É pressão, é de aperto, é uma dor de... O médico fala desse jeito, é de fisgada, de pontada. Se o médico não tiver, tem só o técnico de enfermagem. Vocês vão fazer essas perguntas? Sim, você pode fazer essa pergunta sim. Isso aqui é saúde, eu estou promovendo saúde, estou prevenindo agravos, então... Atribui a mim? Sim. Chega no quarto, o paciente entrar com uma cara, uma fisionomia muito ruim, cheio de expressão. Você pergunta, está sentindo alguma dor, senhor? Sim. Onde é essa dor? Ah, em tal local. Como que essa dor você está sentindo? De aperto, de pressão. Qual que é o local que ela está indo? Está irradiando para o meu braço. Opa. Aciona o enfermeiro, aciona o médico. Esse paciente está começando a ter um quadro de infarto, tá? E orientar o paciente em relação ao repouso. O paciente chegou com a pressão muito alta, está hipertenso, eu tenho que manter repouso. Assim vocês em casa, está com a pressão muito alta, quieta, esquece do mundo e fica sentado quieto. Deixa o filho destruir a casa. Desliga as panelas, todo mundo com fome. A panela está lá, o povo se vira. Então, manter repouso é uma das nossas condutas e até mesmo para o nosso paciente, tá? Se apresentou epístase, o que é esse epístase? Sangramento nasal. Apresentou, o que eu faço? Fazer com medidas de controle, pressão. Está com o seu graveto, eu faço assim, viu, gente? Porque aqui eu estou levando com a água para o cérebro, pode criar hematomas. Então, a minha tendência é fazer pressão com o nariz para baixo. Vou fazer pressão e solto. Pressão, seguro, solto. Posso fazer uma compressazinha de água gelada? Posso colocar em